16 da nossa aula de Geografia, terça-feira, dia 15 de junho de 2021. Portanto, galera, prestem bastante atenção nessa aula, porque é uma aula que está revisando parte do conteúdo que a gente já viu no primeiro trimestre, ok? Então prestem bastante atenção na leitura da apostila, acompanhem comigo a leitura e a explicação, tá ok? Acompanhem na apostila de vocês. Prestem o máximo de atenção possível para fazer as atividades, tá ok, galera? Bora de aula de Geografia! Vamos então para a nossa aula de Geografia, terça-feira, dia 15 de junho de 2021. Nessa aula, nós vamos nos aprofundar um pouquinho sobre conteúdos que nós já estudamos, nós já vimos. Então vamos falar hoje sobre o povo brasileiro. E eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura e a explicação dessa apostila, ok? Vamos lá! Quando os portugueses chegaram ao Brasil, aqui moravam os indígenas. Houve então a primeira mistura de etnias. Olha quem veio me visitar! Zeus Antônio. Vamos continuar então, galera. O povo brasileiro. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, aqui moravam os indígenas. Houve então a primeira mistura de etnias, a primeira mistura entre os povos. Com o tempo, vieram para cá diversos imigrantes, além dos portugueses, os italianos, alemães, holandeses, japoneses, olha o Zeus Antônio de novo, gente, e outros, além dos africanos, que foram trazidos como escravos. O que tornou a população brasileira bastante mestiça foram os casamentos entre as pessoas dessas diferentes etnias, ou seja, com os casamentos que aconteceram entre os diferentes povos, vindo de diferentes localidades do mundo, aconteceu essa mistura de raças, que a gente costuma chamar de mixigenação, ou seja, mistura de raças. Todos esses povos contribuíram para a diversidade cultural do Brasil. Aspectos como culinária, danças, religião, são elementos que fazem parte da cultura de um povo. As regiões brasileiras apresentam diversos e diferentes traços culturais. Ou seja, cada um desses povos vieram para o Brasil e trouxeram com eles a sua cultura, ok? Por isso nosso país é tão rico culturalmente, ok, galera? Vocabulário. A etnia refere-se a um grupo social em que a identidade é definida por meio de compartilhamento de uma língua, cultura, tradições e territórios. Mestiços são pessoas que descendem de duas ou mais etnias diferentes, possuindo características de cada uma das etnias e povos que descendem. Podem-se citar como exemplo pessoas que tenham antepassados pretos e brancos, asiáticos e brancos ou negros e ameríndios, mistura muito comum nos países da América Latina. Bora para as nossas atividades. Número 1. Responda de acordo com o texto acima, ou seja, se for necessário, volte ao texto, leia novamente, para não entregarem a apostila em branco e nem com respostas erradas, ok, galera? Letra A. Qual é o título do texto? Letra B. Quem morava no Brasil quando os portugueses chegaram aqui? Letra C. Quando houve a primeira mistura de etnias no Brasil? Letra D. De que forma os africanos chegaram ao Brasil? E letra E. O que tornou a população brasileira bastante mestiça? Lembrem-se, todas as respostas estão dentro do texto. Voltem, leiam, prestem atenção, tá ok? Lembrando também, as respostas, as frases precisam começar com letra maiúscula. Fique ligado, aprenda um pouco mais sobre movimentos migratórios e faça as atividades abaixo. Observem aí, galera, a conceituação. Migração, movimento
Imigração, entrada ou chegada. Emigração, saída. Migração, conceito mais utilizado para movimentos internos. Para entender um pouquinho melhor, vamos ler aqui embaixo, ó. Migração é todo movimento de população que ocorre no espaço geográfico, ou seja, esse movimento das pessoas de um lugar para o outro, chamamos de migração. Migrante é aquele que realiza um movimento de migração dentro do mesmo país. Emigração refere-se ao ato de saída de uma região. Quando você sai, você é um emigrante. E imigração refere-se ao ato da entrada em uma região. Ou seja, quando você chega no local, você passa a ser um imigrante, ok? Número 2. Complete as frases abaixo com as palavras migrante, emigrantes e imigrantes. Se precisarem, voltem aqui no texto para saber qual é a palavra que vai se encaixar perfeitamente. Letra A. Na época do descobrimento, muitos portugueses vieram morar no Brasil. Eles eram imigrantes ou emigrantes? Letra B. Ao deixar seu país, Portugal, os portugueses tornaram-se imigrantes, migrantes ou emigrantes? Letra C. D. Pedro II morou em São Paulo e mudou-se para o Rio de Janeiro. Ele foi um imigrante, um emigrante ou um migrante? Ok, galera? Só voltar e ler, hein? Número 3. Converse com seus familiares e registre abaixo as causas que levam as pessoas a deslocar-se de um lugar para o outro. O que leva uma pessoa a se mudar de um lugar para o outro? O que será que essas pessoas estão buscando, mudando-se de um lugar para o outro? Ok, galera? E vamos escrever aí. Lembre-se, letra maiúscula e pontuação. Ok? Essa é a nossa aula de geografia de terça-feira da apostila número 16. Façam com bastante atenção, releiam, assistam o vídeo quantas vezes for preciso e se mesmo assim tiverem dúvidas, perguntem no grupo. O importante é não entregue a apostila em branco e nem errada, tire suas dúvidas, ok? O Mundo Mágico da Literatura e da Arte fica por aqui. Em breve estaremos de volta. Tchau!